Fala pessoal, tudo bem? Mal com U ou mal com L? É adjetivo? É substantivo? Vai hífen? Não vai hífen? Como que a gente utiliza essa palavrinha bendita? Vamos ver isso nessa aula. A gente sabe que a palavrinha mal com U e a palavrinha mal com L, elas têm os seus antônimos. Quais são eles? Mal com U e mal com L têm os contrários. Mal com U o contrário é bom, e mal com L a gente pode substituir por algumas vezes por bem. Além disso, a gente sabe então que a palavrinha mal, ela é adjetivo. E sendo adjetivo, ela qualifica substantivo. Professor, eu não lembro o que é substantivo. Substantivo é a classe dos nomes. Veja só. Você está na sua casa e deve estar no seu quarto, ou na cozinha, ou na sala. Quando você observar os objetos, todos eles têm um nome. Se você estiver no seu quarto, você vai ter travesseiro, cama, coberta. Se você estiver na sua sala, sofá, almofada, mesa de centro, por exemplo. Se estiver na cozinha, vai ter talher, copos, pratos. Essas palavras, esses nomes que nós damos, eles entram dentro da categoria de substantivo. Quando eu utilizo a palavrinha mal, ela vai caracterizar alguma coisa, ela vai caracterizar necessariamente um substantivo. Cachorro, mal. Menino, mal ou mal menino, tanto faz. Vejamos agora o caso do advérbio. O mal com L, ele é advérbio. E como advérbio, ele caracteriza ou modifica verbo, modifica adjetivo e modifica também advérbio. O que isso significa? Significa que essa palavrinha mal, ela vai incidir não em substantivos, olha só, ela vai incidir nas outras categorias de classes de palavra. Mas o que é verbo? O verbo, ele pode ser identificado tanto por uma categoria semântica quanto por uma categoria gramatical. Na categoria semântica, a gente costuma falar que o verbo indica estado transitório, indicação, indica também fenômeno da natureza. E aí, algumas palavras que são substantivos também podem indicar ação, enfim. Mas na categoria gramatical, as dúvidas com relação ao verbo elas são retiradas. Por exemplo, o verbo é aquela palavra que declina. Eu falo eu como, e quando eu modifico a pessoa gramatical, eu vou modificando o verbo também. Olha, eu como, e aí eu vou usar o pronome eu, o pronome tu, o pronome ele e o pronome nós. Então, eu como e o verbo muda para tu comes. Ele come, nós comemos. A palavra que consegue fazer essas declinações, ela é considerada verbo. A categoria dos verbos, ela consegue dar uma noção para a gente de presente, passado e futuro. Eu comi, eu como, eu comerei. Essa palavra que vai modificando e vai dando uma noção para a gente de futuro, de passado e de presente, ela é o verbo. Vamos retornar agora para o adjetivo, que nós já vimos, e para o advérbio, que é uma palavra que modifica essas outras duas, modifica o verbo e modifica também o adjetivo. Vamos retornar na explicação? O mal com U, ele é adjetivo, mas o mal com L também pode ser, pessoal, substantivo em frases como o mal da civilização é a ignorância. A palavrinha mal aqui, ó, ela não está sendo usada para modificar nada. Na verdade, ela está sendo usada como substantivo. Vejamos também uma outra característica. Se ele é substantivo, então ele pode ir para o plural. O advérbio não pode ir para o plural. Olha só, os males da civilização. Vamos ver também que o mal ele pode ser uma conjunção. Liga orações. Vamos ver um exemplo. Olha só, mal sair, ele chegou. Esse mal pode ser substituído por logo que. Logo que sair, ele chegou. Esse mal, então, ele não vai ser nem advérbio, nem substantivo, ele vai ser conjunção. Vamos ver dois exemplos agora com relação à questão do mal enquanto adjetivo ou advérbio. Ele chegou esta noite e a gente tem, então, a palavrinha mal modificando o modo que ele chegou. Ó. Ele chegou mal esta noite. Vejamos agora algumas questões importantes com relação ao uso do hífen. Mal com L, diante de vogal, ele vai precisar do hífen. Por exemplo, mal educado.
Por que a gente tem o hífen aqui? Porque a gente poderia ter, então, uma leitura de maleducado, maleducado. E na nossa língua a gente tem alguns registros com relação a maleducado, mas a escrita adequada da palavra, ela tende a evitar essa pronúncia, tá bem? E diante da letrinha H, por exemplo, em mal-humorado. E as demais, quando não tiver nem vogal nem H, e ele for parte de adjetivo compostos, nós vamos ter então as palavrinhas escritas desse modo, ó, mal passado, mal passado. Professor, mas e se eu falo, por exemplo, bife mal passado? Até agora a gente sabe, quando tiver vogal, ele vai ser separado por hífen. Quando aparecer H, ele também vai conter o hífen. Quando não for nenhum desses dois casos, ele vai aparecer junto com a palavrinha. O bife mal passado está na mesa. A palavrinha mal passado aqui, ela está caracterizando o quê? O bife. Ela faz o papel de adjetivo. Olha só esse outro caso. O bife foi mal passado. Veja só que agora esse mal, ele modifica a maneira que foi feito o bife. Logo, esse mal modificando o particípio do verbo passar, né? Ele é então um advérbio. Ele é um advérbio. Por quê? Porque modifica verbo. Preste bastante atenção nisso. Quando não estivermos nos casos em que a palavrinha mal aglutinada a outra, formando adjetivos, nesses casos em que ela qualifica ou caracteriza substantivos, ela vai funcionar como um adjetivo junto com outra palavra e ela aparece junta. Quando ela estiver fazendo a função dela de advérbio, ela simplesmente vai aparecer da maneira que nós estamos vendo aqui no exemplo B. Vamos agora para algumas questões importantes com relação ao mal com U. A palavrinha mal, ela vem do latim malus. Permitiu que nós tivéssemos algumas grafias que, embora também tenha relação com cruel, que tenha relação com adjetivo, ela gerou palavrinhas que modificam o U para L, né? Ela mantém ali o L do latim. São palavras, por exemplo, como maldoso e também malvado. Essas palavrinhas aqui a gente tem que tomar cuidado, né? E também a palavrinha malfeitoso. Nós temos a questão do hífen para a palavrinha mal. Ó, nós temos 3 casos importantes que a gente tem que gravar. Nós temos a palavrinha mau caráter, mal olhado, maus tratos. As demais palavras, pessoal, elas serão escritas separadas, tá bom? O mal, então, caracterizando aí algum substantivo. São exemplos: maus modos, mau engenheiro, homem mau, mau homem. Né? Vocês conseguem observar aí que, na verdade, eu só crio uma significação diferenciada se eu modificar a ordem aqui do substantivo e do adjetivo. Trataremos disso em outra aula. Agora nós vamos fazer um exercício. Eu gostaria que você desse pausa no vídeo, lesse o enunciado e verificasse aí o seu resultado. Você pode antes retomar os conceitos com relação ao mal e tentar aplicar ele ali no exercício em seguida. Vamos então dar um tempinho para vocês fazerem o exercício? Primeira coisa que nós temos que fazer é ler o enunciado com calma. Então vamos fazer isso a partir desse ponto. O primo Eusébio lhe fizera mal. Nessa frase, a palavra mal está escrita com L. Há, porém, situações em que ela também pode ser escrita com a letra U. Observe as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa cuja sequência preencha adequadamente os espaços em branco. A Universidade Federal do Acre, em 97, propôs esse exercício. Vamos ver se você acertaria. Vejamos. Para Santina, Eusébio foi um homem mal com U ou mal com L? Veja que nesse exercício você pode fazer a troca de mal com U por bom ou mal com L por bem. Mas é interessante você também saber a classe de palavra para poder fazer as relações, né, entre as classes de palavras existentes. Isso ajuda você também bastante a pensar em exercícios futuros.
Vamos verificar que, inclusive nesse exercício, tem um momento que não dá para fazer essa troca de forma coerente. Vamos ao exercício novamente. Em homem, né, a classe gramatical relacionada à palavra mal, ela é substantivo. Então nós temos substantivo, quem muda substantivo? Adjetivo, então vai ser mal com U. Eu posso também fazer o contrário de mal é bom. Ó, Eusébio foi um homem bom e teria o mesmo resultado. Vamos para a segunda oração abaixo. Segundo o narrador, Bento fez um mau casamento. Veja só, casamento é substantivo. Aqui também a gente vai ter o mesmo caso, mal com U. Vamos para a próxima. Bento recebeu muito mal a revelação de Santina. Olha só, a gente pode substituir também. Ó. Bento recebeu muito bem a revelação de Santina e a gente consegue identificar que é mal com L. Porém, esse mal está relacionado ao quê? Recebeu muito mal. Não, então, olha só, ele recebeu de uma maneira bastante desagradável a revelação de Santina. Veja que muito é advérbio. O advérbio só pode ser modificado por outro advérbio. Tudo bem? A próxima. Mal ouviu a revelação de Santina, Bento decidiu separar-se. Aqui é importante. A gente não pode substituir por bem ouviu, nem bom ouviu a revelação de Santina. Logo, aqui é aquele caso em que o mal é com L. Por quê? Porque ele é uma conjunção. Ele é uma conjunção. E pode ser substituído por logo que. Logo que. Qual é o resultado então? Mal com U. Mal com U de novo, mal com L e mal com L no final. Alternativa correta? Alternativa E. Então chegamos ao fim do estudo dos homônimos, né, das palavras parecidas sonoramente, né? O mal com U e o mal com L. Conseguimos também aprender um pouco sobre substantivos, sobre adjetivos, sobre verbo, advérbio. Eu espero que tenha sido importante para você. E se foi importante para você, pode ser importante para outras pessoas. Não esqueça de compartilhar e deixar aí abaixo o seu comentário ou suas dúvidas. Tão breve responderei. Grande abraço, até mais.